Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Todos encontraram? Gálatas, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o título, o tema que eu escolhi para essa pregação se chama Defesa do Apostolado. Irmãos, essa carta aqui, ela é uma carta que ela tem um aspecto muito severo. E muitas vezes nós podemos interpretar não somente a carta como pregador, como um homem muito severo, muito duro, muito intolerante. Mas eu quero adiantar com os irmãos que é importante que nós entendamos que o meu propósito, e nem é o propósito do autor, ser severo ao ponto de matar. Às vezes, nós precisamos entender que o melhor remédio é aquele remédio que dói. É aquele metiolate que arde. Minha mulher, por exemplo, quando ela às vezes tem um probleminha no estômago, com ânsia, geralmente eu vou lá e cato umas folhinhas de boldo. Ela não gosta, aquele remédio é ruim, mas ele resolve. É um remédio que resolve. E esse aspecto dessa carta, embora seja severo, eu não gostaria que os irmãos interpretassem isso como se fosse algo de alguém, tanto do autor como do pregador, como alguém duro, severo, intolerante, impaciente. Mas entendemos que às vezes o melhor remédio para nós é aquele que dói. Mas antes, vamos orar? Vamos pedir a Deus a sua ajuda? Pai Santo e Justo, nós mais uma vez comparecemos aqui na tua presença e rogamos o teu favor. Queremos, ó Deus, prestar culto a ti e sermos edificados por tua palavra. Nós compreendemos que as Escrituras, e somente ela é a palavra do Senhor, e por intermédio dela podemos encontrar salvação, transformação, nova vida, uma vida que reflete Deus e a sua bondade. Por isso nós te pedimos aqui, ó Pai, em um nome precioso de Jesus, que o Senhor seja comigo na exposição da tua palavra, me auxilia para que eu possa ser coerente, simples e, de algum modo, essa pregação possa trazer edificação à tua igreja. Acima de tudo, que por intermédio dela, o Senhor seja glorificado e os presentes possam ter mais luz e compreensão da tua palavra. Nós clamamos ao Senhor o seu auxílio nesta noite e a sua bênção, que advém pelo poder da tua palavra. Nós assim oramos no precioso e sagrado nome de Jesus. Amém. Queridos, esse sermão é o sermão de número 2. No sermão de número 1, eu havia feito uma introdução nessa carta, alguns aspectos introdutórios da carta, e eu me deti somente na palavrinha aí chamada apóstolo. Nós trabalhamos um pouquinho essa palavrinha e nós procuramos entender qual é o conceito de apóstolo. Nós aprendemos no último sermão que um apóstolo é alguém que tem um comissionamento especial da parte de Jesus. Um apóstolo é alguém que é comissionado por Cristo para ser o precursor da mensagem do Evangelho sobre o mundo gentil e sobre os judeus. Nós também aprendemos que um apóstolo, ele é alguém que possui a autoridade representativa. Ou seja, um apóstolo, ele é um representante legal daquele que o envia. Então, quando Paulo fala, ou os demais apóstolos falam, é como se o próprio Deus estivesse falando por intermédio deles. E olhando para Efésios capítulo 2, versículo 20, nós aprendemos, como o texto diz, que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
nós aprendemos que os apóstolos e os profetas do Novo Testamento foram colocados por Deus para estabelecer o corpo de doutrina que a igreja deve crer. É sobre o ministério dos apóstolos e dos profetas que Deus estabelece aquilo como verdade de Deus para a igreja de Deus. Então nós trabalhamos esse versículo, essa palavrinha, durante o sermão. E eu não me detive em todo o versículo. Hoje, junto com vocês, eu quero trabalhar o versículo 1 completo, junto com o versículo 2 e 3. E aqui o apóstolo Paulo, como já diz o tema, ele vai fazer uma defesa do seu apostolado. Paulo aqui está preocupado em defender o seu ministério. E defendendo esse ministério, o apóstolo Paulo vai demonstrar algumas implicações que existem para a própria igreja de Deus. No seu argumento de defender o seu apostolado, nós vamos ver aqui algumas implicações que são muito úteis para o fortalecimento e para o crescimento da igreja. Então, visto que já aprendemos isso sobre o conceito de apóstolo, detalhe, nós falamos também que no primeiro sermão, que não existe mais apóstolos. O ofício apostólico encerrou. Tanto é que se nós hoje quisermos saber se um apóstolo é verdadeiro ou falso, basta dizer que ele é um apóstolo. Ele é falso. Não existe mais apóstolo. E nós trabalhamos isso. Então, vamos dar prosseguimento no texto. Olha aí o que Paulo diz. Depois que ele se intitula o autor da carta e arroga o título de apóstolo, ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O nosso primeiro ponto aqui, irmãos, é o seguinte. Paulo defende sua autoridade apostólica baseado no chamado pessoal de Deus. Prestem bem atenção, isso é importante. Paulo defende sua autoridade apostólica baseado no chamado pessoal de Jesus. Queridos, o que está acontecendo aqui no contexto histórico? Falsos mestres estavam descredibilizando o apóstolo Paulo nas igrejas da Galácia. Judeus supostamente cristãos estavam de alguma forma tentando descredibilizar o ministério de Paulo. E o argumento desses homens era o seguinte: olha, o apóstolo Paulo não é um apóstolo genuíno como os 12 apóstolos de Jerusalém. Paulo não foi comissionado por Jesus como os outros 12. Nós havíamos mencionado no último sermão, Lucas, se eu não me engano, 6 ou 16, onde o próprio Cristo faz a sua chamada pessoal a vários discípulos, e desses vários discípulos ele chama 12 e os constitui os seus apóstolos. E esses falsos mestres estavam argumentando o seguinte: olha, Paulo não é um verdadeiro apóstolo. Não foi Jesus quem pessoalmente o ordenou para o ofício apostólico. Ele não é um verdadeiro apóstolo. Esses falsos mestres estavam querendo descredibilizar Paulo naquelas igrejas. Então Paulo, ele usa esse termo. Olha aí, no versículo 1. Não da parte dos homens, nem por homem algum. Somente até aí. Olha que coisa interessante. Numa primeira leitura, parece que não da parte dos homens, nem por homem algum, parece a mesma coisa. Mas não é. Quando Paulo diz assim, eu sou um apóstolo não da parte de homem, Paulo está querendo dizer assim, eu não sou um apóstolo baseado no desejo humano. Eu não fui constituído apóstolo pela vontade de homens. Não foram homens que impuseram a mão sobre a minha cabeça e me constituíram apóstolo. O meu apostolado não provém da vontade humana. E a segunda parte, nem por homem algum, Paulo está dizendo o seguinte, olha, como na primeira, eu não fui comissionado apóstolo pela vontade humana. E ele diz, nem Jesus me comissionou usando homens. Eu não sou um apóstolo cujo o ofício foi pela vontade de homem, e nem Jesus Cristo usou outros homens para me constituir apóstolo. E ele diz, mas por Jesus Cristo. Paulo está fazendo uma referência a Atos 9. Paulo era um grande perseguidor da igreja. Paulo perseguia os cristãos.
E quando ele vai para Damasco para fazer a sua perseguição, o próprio Jesus ressurreto, o Jesus que ressuscitou, aparece a Paulo. E ao aparecer a Paulo, ele também comissiona, ele traz Paulo ao arrependimento e à fé e o comissiona como um apóstolo. Paulo está dizendo aqui, olha, o meu apostolado não vem de origem humana e nem da agência humana, mas o próprio Jesus Cristo, ressurreto em pessoa, veio a mim e me constituiu um apóstolo. Irmãos, por que isso é interessante? Por que é interessante avaliarmos a defesa de Paulo? Paulo aqui não é um homem mesquinho. Paulo não está dizendo, Paulo não quer o seguinte, eu tenho um cargo e eu quero esse cargo a todo custo, porque ele é meu e eu quero os benefícios dele, como a gente vê muito por aí afora. Não. Quando Paulo defende o seu ofício apostólico, ele também defende a sua mensagem. Porque os falsos mestres, ao tentar descredibilizar Paulo como apóstolo, eles também queriam descredibilizar a mensagem do apóstolo. Eles estavam dizendo, olha, Paulo não é um apóstolo verdadeiro. Logo, a mensagem que ele prega é uma mensagem adulterada. Ele não prega a mesma mensagem que os 12 de Jerusalém. Isso era uma mentira. Claro que isso era uma mentira, mas essa era a acusação. Então o apóstolo Paulo se preocupa em defender o seu apostolado, porque defendendo o seu apostolado, ele também defende a mensagem que ele prega. E isso é muito importante para nós, porque se aqueles mestres tivessem êxito, sucesso em descredibilizar Paulo, eles adulterariam a mensagem do evangelho. Eles colocariam em risco incontáveis almas. Então Paulo usa a nossa terceira parte, ele diz o seguinte, como nós falamos, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. E olha o que ele diz, que o ressuscitou dos mortos. Paulo, com o fim de convencer seus leitores de sua autoridade, ele apela para a ressurreição. Se levarmos em conta que o ataque à autoridade de Paulo se dá com a estratégia dos falsos mestres em atacar a mensagem por ele pregada, então Paulo, consciente disso, lança sobre a mesa o fato da ressurreição, como uma evidência da satisfação de Deus em salvar pecadores unicamente por meio de Jesus Cristo. Paulo, então, diz, olha, eu sou um verdadeiro apóstolo, porque eu fui comissionado pelo Jesus, pelo Cristo que foi ressurreto. O que isso precisava imprimir na mente dos galacianos, ou dos gálatas? Quando Paulo usa o termo ressurreição, se referindo a Cristo, Paulo está dizendo assim, vocês querem saber como Deus salva pecadores? Através de Cristo. Qual é a prova, então, que nós temos de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus para perdoar pecados e salvar pecadores? Qual é a evidência? A ressurreição. Naquela época, a ressurreição, o fato da ressurreição, era muito atacado. Então, Paulo dá mostra de que o seu apostolado e a sua mensagem provém de Deus. Porque o Jesus que chamou ele é o Jesus ressurreto. E a sua ressurreição é uma prova de que Deus aceitou prestem bem atenção, somente o sacrifício de Jesus como meio de salvar os pecadores. Essa era a mensagem de Paulo. Paulo pregava que a única esperança que os pecadores têm de serem reconciliados com Deus, de ter paz com Deus, de terem os seus pecados perdoados e a vida eterna, era somente pela fé em Jesus Cristo. Então Paulo chama a nossa atenção para o fato da ressurreição, porque se Jesus simplesmente tivesse morrido à cruz e ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos prova da aceitação de Deus em relação ao seu sacrifício. Como é que eu sei que o que Jesus operou na cruz em meu favor foi recebido por Deus? Pelo fato de Deus o ter ressuscitado. Então Paulo usa esses argumentos para defender o seu apostolado e convencer os seus leitores, que eram as igrejas de Gálatas, a dar ouvido à sua carta.
Vocês precisam me ouvir, porque eu não sou um apóstolo que provém de homens. Eu sou um apóstolo chamado pelo Cristo ressurreto. Ele veio pessoalmente a mim e me designou como um apóstolo. Irmãos, que aplicação nós podemos inferir deste contexto histórico aqui? Como nós podemos aplicar essa verdade onde Paulo defende o seu apostolado em face dos falsos mestres? O que os falsos mestres estavam pregando? Quando eles queriam desacreditar o apóstolo, qual era a mensagem desses homens? Esses homens ensinavam o seguinte: olha, para que você seja salvo, você precisa sim crer em Jesus, mas você também precisa observar a lei de Moisés. Era isso que esses homens estavam ensinando. Vocês precisam de Jesus, mas as boas obras para alcançar o favor de Deus. Essa era a mensagem desses falsos mestres. Então, quando nós olhamos a atitude desses homens, nós aqui temos a habilidade, baseado nisso, de enxergar ou discernir como é um falso mestre. Qual é uma das características dos falsos mestres? Aqui mostra uma, mas tem muito mais. Mas aqui o texto mostra que a característica do falso mestre, ele adultera a mensagem da cruz. É um homem ou uma mulher que adultera a mensagem do evangelho. São homens que não estão satisfeitos com Jesus Cristo somente. Eles querem acrescentar as suas boas obras. E é interessante, irmão, que esses homens são muito sutis. Eles são sorrateiros. Num primeiro contato, ele vai dizer assim para você: olha, para você ser salvo, você precisa crer em Jesus. E ele pode não falar mais nada a partir daquele momento. Aí você adentra para o círculo da igreja que ele participa, que ele lidera, e aí você começa a ser mais participante, se envolver muito mais. E quando aquela pessoa já está engendrada, onde ela está ali enraizada naquela igreja, aquele falso mestre então começa: olha, você precisa crer em Jesus. E um exemplo, como o exemplo de Ellen White dizia que quem não guardava o sábado tinha o espírito do anticristo. Então esses falsos mestres vão dizer, depois da pessoa já enganjada naquele círculo, ele vai começar a dizer: olha, vocês precisam de Jesus, mais alguma coisa. É assim, essa é uma das características que nós identificamos os falsos mestres. Eles são pessoas que não se contentam com a cruz de Cristo. Eles são homens que não se contentam com aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. São homens perversos, homens malignos. As Escrituras, irmãos, diz que esses homens procedem de Satanás. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, vai dizer que os ministros de Satanás agem como o próprio Satanás. Eles se transfiguram de anjo de luz. Olha que coisa maravilhosa! Eles chegam muito piedosos, muito educados, muito gentis, muito solícitos. Eles agem muito, eles se parecem muito com os ministros de Cristo, mas eles agem igualzinho ao pai deles. Eles agem igualzinho a Satanás, que se transfigura de um anjo de luz e planta o erro, a mentira, dentro da igreja. Nós precisamos ser conscientes disso. Nós precisamos ter mais consciência a respeito disso, porque nós só podemos ser salvos por intermédio somente, unicamente, por meio de Jesus, da obra que ele realizou na cruz. Então, se você quer aprender a identificar o falso mestre, eis aqui uma das formas. Ele é alguém que adultera a mensagem da cruz. Ele não se contenta com a fé somente para a salvação, mas ele acrescenta mais alguma coisa. Queridos, vamos aí para o nosso segundo ponto. Olha aí o nosso segundo ponto. Paulo defende o seu apostolado
baseado na unidade doutrinária. Isso aqui é muito importante para nós como membros de uma igreja. Paulo defende seu apostolado baseado na unidade doutrinária. O que significa isso? Vamos lá, Gálatas 1, versículo 2. Olha o que ele diz. Ele prossegue. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Nessa saudação que estamos vendo, Paulo comunica às igrejas da Galácia que há mais pessoas junto com ele na composição dessa carta. Quando ele diz aí, ó, e todos os irmãos que estão comigo, quando Paulo está compondo a carta aos Gálatas, há outras pessoas que estão junto com ele, participando dessa redação. Paulo não nos informa quantas pessoas, quem eram essas pessoas, mas isso era muito comum quando Paulo queria dar ênfase ao seu ensino, que outras pessoas também estavam junto com ele no ensino. Nós vemos isso em Filipenses, capítulo 4, versículo 21. Se os irmãos puderem abrir junto comigo. Passa Gálatas, Efésios e Filipenses. Bem pertinho. Nós temos aí a mesma realidade. Filipenses, capítulo 4, versículo 21. Olha o que diz o texto. Saudai a todos os santos em Cristo. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Ou seja, quando Paulo está na redação, compondo a carta, há outras pessoas que estão com ele. E essas pessoas estão de forma concorde com o apóstolo. Eles estão apoiando o que Paulo está escrevendo aqui. É uma carta, irmãos, que há severidade e exortação. E as pessoas que participam com o apóstolo Paulo, que estão com Paulo na redação da carta, o apoiam. É como se Paulo está dizendo assim, ó, eu sou um apóstolo verdadeiro, chamado pelo Cristo ressurreto, e esse meu pensamento, e essa minha ideia, ou o que eu ensino, não é sozinho. Eu não falo isso sozinho. Existem outras pessoas que caminham na mesma esteira que eu. Existem outros que me apoiam, que entendem que o que eu vou falar aqui é palavra de Deus. Isso é interessante, irmãos, porque a postura dessas pessoas que estão com o apóstolo Paulo demonstra para nós uma unidade, uma forma de unidade. E essa forma de unidade, eu chamo ela aqui de unidade doutrinária. Porque Paulo irá fazer exortações a esta igreja. E as pessoas que estão com ele concordam com ele. Aquela igreja, as igrejas da região da Galácia, estavam se sentindo tentadas pelos falsos mestres. Elas estavam começando a deixar o evangelho verdadeiro e se entregando a um evangelho falso. Então Paulo nos exorta e aquelas pessoas estão de acordo com Paulo. Eu acho, meus queridos, que temos aqui uma implicação muito importante. Só que antes eu queria, a título de ilustração, passar aos irmãos uma ilustração de aspecto positivo. Eu conheço um moço participante de uma igreja, que esse moço se deteve em determinados pecados. E a liderança da igreja exortou este moço para que ele se arrependesse dos seus pecados. Aquele moço recusou as exortações da liderança. E então ele saiu da igreja. Ele não quis mais participar. E certa feita, esse moço que havia saído da igreja teve contato com os membros da igreja. E esse moço, de alguma forma, tentou inflamar o coração desses membros, atacando a igreja, atacando a liderança. Adivinha qual foi a postura da liderança? Perdão, dos membros. Aqueles membros, avaliando aquele moço, à luz das escrituras, também o exortou. Chamou aquele moço ao arrependimento.
Aqueles membros participaram, foram unidos à liderança em exortar alguém que estava vivendo deliberadamente no pecado. Esses membros demonstraram unidade doutrinária. Junto com a liderança, exortaram aquele moço e refrearam o pecado. Não permitiram que o pecado proliferasse dentro da igreja. Não permitiu que aquele moço também inflamasse os corações. Porque a liderança exortou aquele moço baseado na palavra. E a membresia fez a mesma coisa. A membresia, junto com a liderança, estavam unidos na doutrina. Para não permitir que o pecado, que os erros doutrinários entrassem dentro da igreja. Esses membros demonstraram unidade doutrinária. E eu acho que é dessa forma, irmãos, que nós também devemos comportar. Se nós tivermos um caso parecido, que postura nós precisamos ter? Se a liderança, à luz da palavra de Deus, exorta alguém que está no pecado, ou exorta aqueles que estão se entregando aos erros doutrinários, qual é a postura que precisamos ter? Nós precisamos, junto com a liderança, botar freio a esses males. Não permitir que o fermento do pecado entre e leveda toda a massa. Qual que é o resultado disso? Uma igreja forte. Uma igreja onde Satanás, onde falsos mestres, onde falsos crentes não acham lugar. Eles não irão conseguir entrar e plantar a semente da discórdia. Eles não conseguirão entrar e plantar a mentira, o engano. Eu acho que esse texto aqui pode falar muito conosco nesse aspecto. Essa é a postura que nós precisamos ter em relação ao pecado, às distorções doutrinárias. Nós precisamos agir dessa maneira e fazer com que a nossa igreja seja uma igreja forte, saudável, viva, que glorifica a Deus por meio da unidade doutrinária. Num aspecto negativo, eu fiz parte um tempo de uma igreja onde cada um pensava da forma que queria. Eu creio nisso. Irmãos, eu não estou dizendo que temos que pensar a respeito de tudo a mesma coisa. Somos pessoas, cada um com suas personalidades. Temos gostos diferentes. Mas no que tange a palavra de Deus, nós precisamos ser unânimes. Se a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos ser unânimes. Essa igreja é uma igreja fracassada. Os bodes entraram nela e destruíram essa igreja. Destruíram essa igreja. É uma igreja fracassada. É uma igreja que não tem relevância no seu bairro. Não é uma igreja poderosa. Não é uma igreja forte que propaga o evangelho, que demonstra novidade de vida. Nós precisamos olhar para esses casos e usar isso como um alerta para nós. Vamos ao nosso terceiro ponto. Olha aí o nosso terceiro ponto. Paulo defende o seu apostolado ao desejar graça e paz às igrejas da Galácia. Nosso terceiro ponto está aí no versículo 3. Olha o que diz aí. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora seja muito comum Paulo usar essa expressão, graça e paz, nessa carta e em outras cartas, é interessante notarmos aqui que essa expressão não é vazia, mas tem significado. A fórmula graça e paz reflete o desejo daquele que escreve aos seus destinatários. Paulo, ao escrever essa saudação, ele tem um desejo que os galacianos, ou que os gálatas, desfrutem da graça e da paz, cuja origem vem de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. Paulo, ao escrever a carta, deseja que os gálatas reconheçam que o favor de Deus não pode ser alcançado pela obediência da lei,
mas sim na boa vontade de Deus e de Jesus Cristo em doar graça e paz aos que creem. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, a lei não proporciona a vocês graça e paz. Nós sabemos que a lei, ela não tem o poder de operar vida. A lei de Moisés, ela tem o poder de condenar. Ela é um aire, ela é um condutor. Ou seja, qual é o objetivo da lei? Demonstrar que somos pecadores. Porque avaliando a lei e avaliando a nós mesmos, nós percebemos que nós transgredimos a lei. E a lei demanda, Deus demanda, que se fosse por intermédio da lei, não admite falhas. Gálatas, capítulo 3, versículo 10, pula aí, Gálatas 1, 2, olha o versículo 3. Perdão, capítulo 3, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, vocês querem ser salvos pela lei? Vocês precisam cumpri-la sem jamais falhar. Vocês precisam praticá-la sem nunca ter cometido falha. Pergunta, alguém aqui já mentiu? Alguém aqui já desejou que não era seu? Alguém aqui já adulterou, mesmo que no seu coração? Alguém aqui não honrou pai e mãe? Você quebrou a lei. Você não pode ser justificado por ela. Paulo está dizendo aos Gálatas, olha, eu tenho algo mais excelente. Eu desejo a vocês algo mais excelente. A graça e a paz de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é uma palavrinha do grego que significa favor imerecido. Queridos, o ato de Deus dispor do seu Filho para nos dar salvação é um ato gracioso. Isso significa que não existe em nós nada que moveu o coração de Deus para querer nos salvar. Deus não olhou para o Marcelo e falou, nossa, que menino bonito. Nossa, que menino educado. Eu vou salvar o Marcelo. Não! Deus viu um homem perverso, um menino perverso. Deus viu um homem, um moribundo. Não tinha nada em mim que fizesse com que Deus me escolhesse. Não tinha uma centelha de justiça em mim que fizesse com que Deus olhasse para mim, oh, que lindo. Não! Só havia pecado. Só havia transgressão. Mas as Escrituras diz que Deus, Ele é gracioso. Apesar dos nossos deméritos, Deus dispôs do seu Filho Jesus na cruz para nos dar perdão dos pecados e a vida eterna. Então Deus passou pano para os meus pecados? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, na cruz Deus se mostra justo e gracioso. Justo como? Os nossos pecados são imputados sobre o Filho. Na cruz, o meu pecado, o seu pecado, é imputado sobre o Filho. Então Deus mostra para nós que Ele é justo. Ele não irá passar pano, Ele não jogará para debaixo do tapete a nossa transgressão. Mas Ele envia outro para assumir essa culpa. E assumindo essa culpa, Ele sofre a condenação. Ele sofre a morte. E morte de cruz. E ao mesmo tempo na cruz, sendo justo punindo o pecado, Ele também é gracioso. Como? Ele imputa a justiça do Filho naquele que crê. É por isso que você é salvo. Pelas obras, não pelas suas obras, mas pelas obras de outro, as obras de Cristo. Quando Deus olha para você com graça, ele vê a Jesus. Ele vê a Jesus Cristo.
e aquilo que ele realizou na cruz do Calvário. Queridos, se há alguém aqui que ainda não creu no Evangelho, entenda, a graça de Deus é um favor imerecido. E eu vou te dizer algo talvez que alguns fiquem assustados. Até mesmo as suas melhores intenções não pode te conduzir ao céu. Você pode dar todo o seu dinheiro para os pobres. Você pode ser um bom esposo, uma boa esposa. Você pode ser um bom filho. Mas a lei está cafungando nas suas costas, dizendo: você quebrou a lei. Você não pode ser salvo pela lei. Ela demanda que você seja perfeito e você sabe que você não é perfeito. Enquanto a lei está cafungando nas suas costas, Cristo está dizendo: olha, eis aí a graça de Deus. Você não merece. Você não é digno. Você não é merecedor do favor de Deus. Mas saiba de uma coisa. Ele ainda assim dispôs de boa vontade, segundo a sua boa vontade, te ofertar a vida eterna por meio do seu Filho. Era isso que Paulo estava desejando nos Gálatas. Enquanto os Gálatas estavam se desviando do verdadeiro evangelho, Paulo está do outro lado. Eu desejo coisas mais excelentes para vocês. A graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido. Voltem para ela. Vocês estão se apostatando. Vocês estão se afastando do verdadeiro evangelho. Voltem. Voltem. O verdadeiro evangelho é esse, ele é gracioso. Deus não te salva baseado nas suas boas obras. Se você que está aqui conta com isso, você vai ter uma grande frustração quando estiver diante do trono de Deus. Você precisa se apossar da justiça do Filho. Você precisa despojar da força do seu braço, da sua autoconfiança, e lançar a sua confiança em outro. Jesus Cristo é o Deus homem que não tem pecado. Ele não foi morto porque pecou. Ele foi morto porque assumiu o pecado. Confie nisso, como um bebê que está numa altura, se joga no colo do pai, porque confia que ele vai segurar. É dessa forma que você precisa crer em Cristo. Coloque nele toda a sua confiança. Dependa somente disso e nada mais. Então, se você fizer isso, você é alguém que se apossou da graça de Deus mediante a fé, somente a fé em Jesus Cristo. Olhem essa outra palavra. Paulo diz graça a vós e ele diz também paz. Enquanto a graça de Deus é a fonte da salvação, a paz, por sua vez, é o resultado da graça aplicado aos que creem no Evangelho. E, queridos, não precisam abrir para não tomar do nosso tempo. Olha o que Romanos, capítulo 5, versículo 1 vai nos dizer. Tendo sido, pois, justificados, justificado aqui é uma palavrinha que também faz referência ao conceito de salvação. É o conceito de receber a justiça de Cristo na minha conta, através da fé. Por isso que eu sou justo diante de Deus, não porque eu tenho justiça, mas porque a justiça do Filho me é dada. Então ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Qual é o resultado da apropriação da graça de Deus? Eu passo, daquele momento em diante, de desfrutar de um relacionamento de paz com Deus. As Escrituras diz que Deus é um Deus irado. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Romanos 1,18. Deus, aqueles que ainda não creram no Evangelho, a ira de Deus ainda repousa sobre a cabeça dessas pessoas. Deus não é amigo delas. Deus é o seu inimigo. Mas quando alguém crê no Evangelho, essa inimizade é desfeita. Deus não olha mais com ira, com juízo, com a pena. Não.
Ele olha para aquele que crê e vê a justiça do seu filho lhe imputada sobre ele. E o relacionamento que se dá dali por diante é um relacionamento de paz. O crente agora, aquele que creu, não é uma pessoa mais preocupada com a ira de Deus, porque ele sabe que ela foi retirada. Ele sabe que a ira de Deus já foi posta de lado por meio do Evangelho. Que agora ele pode se achegar a Deus com confiança, sem medo, sem ressentimentos, porque Deus lhe é solícito, porque Deus está de boa vontade para com ele, mediante Jesus Cristo. Isso faz com que essa pessoa não tenha mais problemas quanto à vida após a morte. Essa pessoa esquece. A vida agora passa a ter significado. Ela não tem mais. Dificilmente, não estou dizendo que isso não exista, mas dificilmente essa pessoa vai ter uma crise de existência. Ela começa a entender a sua identidade. Ela se entende como um ser criado por Deus, que foi redimida por Cristo, e ela aguarda coisas mais excelentes quando Cristo vier. Isso também precisa imprimir em nós. Se você ainda não creu no Evangelho, você não está em paz com Deus. Estão te enganando. Você precisa crer no Evangelho para que você desfrute de paz com Deus. Para que você e Deus juntos possam dar as mãos. É assim que você poderá desfrutar de um relacionamento verdadeiro com Deus. E é interessante que essa paz que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é uma paz somente em relação a Deus. Ela se estende em nossos relacionamentos. Irmão Marcelo, meu trabalho é um ambiente terrível. A escola é um ambiente terrível, é confusão, é contenda, é problema sobre problemas, as pessoas são contenciosas. Elas não conseguem ficar em paz umas com as outras, maldizendo uns aos outros, se odiando, difamando. É um ambiente tóxico, é um ambiente terrível. Prestem bem atenção. Se você é uma pessoa que está cansada desse ambiente, o Evangelho oferece um ambiente de paz com os homens. Com todos os homens, sem exceção? Não. Não é com todos os homens, sem exceção. Mas quando aqueles que creem no Evangelho compõem um corpo chamado igreja. E esse ambiente é um ambiente cuja pelo menos deveria ser um ambiente caracterizado pela paz uns com os outros. Se você está cansado desse ambiente, olha a oferta do Evangelho. A oferta do Evangelho também promove um ambiente de paz com os homens. Eu não estou dizendo aqui que a nossa reunião é composta de pessoas sem pecado, sem defeito. Isso não existe. Nós somos pessoas, nós temos os nossos defeitos. Nós temos as nossas dificuldades. Não concordamos em algumas coisas até. Mas no Evangelho existe o que nós chamamos de um denominador comum. Qual é o denominador comum? Cristo. E quando nós estamos em paz com Deus, por extensão, nós aprendemos, em subserviência à sua palavra, a ter paz uns com os outros. Eu aprendo a ser mais tolerante com o meu próximo. Eu aprendo a suportar as fraquezas do meu irmão. Nosso irmão às vezes faz umas coisas que me aborrecem. Amai, o que diz as Escrituras? Suportai-vos uns aos outros em amor. Essas verdades das Escrituras começam então a promover um ambiente pacífico. Começamos a ser pacientes. Começamos a ser pessoas de boa vontade. Às vezes alguém pisa na bola conosco, mas nós somos pessoas de paz. Queremos desfrutar de um ambiente de paz, de tranquilidade. Adivinha quem oferece isso? O Evangelho. Abram comigo, rapidamente, eu já estou encerrando, Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Tem aí o livro de Gálatas, avança mais um livro, é o livro de Efésios. Efésios 2, versículo 14 e 15. Olha o que diz o texto. Na sua carne, desfez a inimizade. Carne de quem? De Cristo. Isto é,
Perdão, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Qual os povos? Judeus e gentios. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Qual que é o contexto aqui? Havia inimizade entre o povo judeus e os gentios. Quem são gentios? Gentios são aqueles que qualquer pessoa que não é judeu. Qualquer um que não é judeu é considerado um gentio. E os judeus tinham a inimizade com os gentios. Mas Jesus Cristo, por intermédio do seu sacrifício na cruz, une esses povos em um corpo, que é a igreja. Então essas diferenças são postas de lado. É interessante notarmos, irmãos, que a igreja, ela é um ambiente, ou pelo menos ela deveria ser um ambiente, onde não existe diferenças raciais, diferenças sociais. Na igreja temos rico, pobre, negro, branco, forte, fraco. A igreja deve proporcionar, nessa diversidade, um ambiente de paz. E é essa a oferta do Evangelho. A oferta do Evangelho promove que os homens, pelo menos os homens redimidos, os homens que creram no Evangelho, no seu trato um com o outro, seja um trato que manifeste a paz. Irmãos, não devemos confundir paz como se fosse algo que quisesse passar pano para erros, para pecados. Não. Mas um ambiente que, apesar das fraquezas, tem algo em comum. A paz com Deus e, por extensão, a paz com o próximo. Se você ainda não creu no Evangelho, saiba que ele oferece uma vida de paz. Paz com Deus e paz com os homens. Vamos à nossa conclusão? O que podemos concluir dessa saudação do apóstolo Paulo? Como eu falei, Paulo não é um homem mesquinho. Paulo não é um homem caprichoso que quer o seu cargo e quer ali desfrutar dos benefícios dele. Não. Paulo, ao defender o seu apostolado, ele defende também a mensagem do Evangelho. Da mesma forma, queridos, nós também precisamos agir como o apóstolo Paulo. Tem gente que detesta quando eu falo isso. Quando eu falo que nós precisamos nos opor ao erro. Denunciar os erros doutrinários. Existe sempre aquela mentalidade assim, não julgueis. Como se o texto bíblico dissesse só isso. As escrituras proíbem o juízo temerário. Mas nós podemos sim julgar os erros. E nós precisamos ser crentes que, conhecendo o evangelho da salvação mediante Jesus Cristo, também precisamos nos opor e defender a mensagem do evangelho daqueles que querem adulterar a mensagem de Cristo. Querido irmão Marcelo, mas qual é o problema de uma outra mensagem? Qual que é o problema dele falar Jesus mais alguma coisa? Esses homens estão levando milhares de pessoas para o inferno. Quem tem o direito de estabelecer a salvação do homem e o modo como ela se dá é o próprio Deus, pela sua palavra. Efésios, Gálatas 2, e eu finalizo, Gálatas 2,16, olha o que diz aí rapidamente. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne, palavrinha para se referir ao homem, nenhuma carne será justificada. Ou seja, nenhuma carne será salva. Então é Deus quem tem a prerrogativa de determinar o que é certo e o que é errado, e o modo como se dá a salvação dos crentes. Quando esses homens, então, pregam essa mensagem dúbia, suja, essas pessoas estão levando as pessoas ao inferno, a confiarem uma fé dividida em Jesus e nas boas obras.
Isso conduzirão essas pessoas ao inferno. Então nós precisamos sim, claro, com modéstia, com sabedoria, com educação, com fineza, nos opormos à mensagem do Evangelho. Não é sermos mal educados e grosseiros, não, mas sermos pessoas resolutas e firmes de que a mensagem do Evangelho se dá pela fé somente em Jesus Cristo. Vamos orar. Precioso Deus, nós agradecemos a Ti por este momento, onde a Tua palavra foi exposta. Nós aprendemos aqui, ó Deus, que a única forma de sermos salvos, de receber a Sua graça, é mediante a fé em Jesus Cristo. Nós não podemos, ó Deus, confiar em nossos méritos. Nos ajude para que não venhamos a confiar na força do nosso braço, mas somente em Jesus e naquilo que Ele realizou na cruz como suficiente para dar perdão dos pecados e a vida eterna. Nos despede em paz, ó Deus. Nos dê uma semana tranquila. Nos leva sãos e seguros para os nossos lares. Que a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, possa preencher os nossos corações. Que a Tua benevolência, a Tua misericórdia nos acompanhe e que nós sejamos um povo que glorifica o Teu nome mediante a Tua palavra. Nós oramos assim, ó Pai, não em nosso nome, mas no precioso nome de Jesus. Amém.